Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martins, estou com a minha companheira de guerra de sempre, né? Ju Domingues. Eu esqueci de novo. Nossa, Bruna, remedinho, amiga. Tá esquecendo de tomar? Tá em dia, gente, mas mesmo assim eu fico com essas perdas da minha memória. Mas a convidada, você sabe quem é, né? Ah, claro que eu sei. Ah, então tá bom. Mas conta aí você, quem é a nossa convidada de hoje? Gente, não vou fazer suspense. É a doutora Flávia. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, meninas. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada de novo pelo convite. Muito especial poder estar aqui, contar um pouco da minha história. A gente já teve um pouco de troca antes, mas acho mesmo. que agora a gente tem muita coisa para falar. Exatamente, temos muita coisa mesmo, viu, pessoal? Porque nós que somos mães de criança com deficiência estamos acostumados aí passar com diversos médicos de especialidade, né? Só que para mim é incomum a gente perceber que do lado de lá pode acontecer, né, Ju, que um médico venha a ser pai de uma criança com deficiência. E para poder contextualizar hoje para nós aqui como que é, né, estar do outro lado, ou o profissional médico estar do outro lado, a gente resolveu trazer a doutora Flávia para poder esclarecer essa situação, né, doutora? Porque a doutora é mãe Do Max, o Max Isso. que tem 3 aninhos, e da Oli, que tem agora 1 ano e 4 meses. São os amores da minha vida e os dois me fizeram passar por experiências que mudaram o meu jeito de olhar para a vida e para a medicina. Isso. E como foi, doutora Flávia, ter essa mudança aí de médico para se tornar mãe ouvinte do médico, né? Porque conta um pouquinho da história do seu filho para a gente poder iniciar aí. Beleza. Então, eu engravidei. Foi uma gravidez super desejada, super tranquila. Durante os primeiros meses da gestação, estava indo tudo maravilhosamente bem. Super empolgada, já começando a criar aquela expectativa para o bebê que ia vir, para a criança que ia nascer. Eu já sabia o sexo, já tinha escolhido o nome. E aí, eu fui fazer o ultrassom de 20 semanas, que é o ultrassom morfológico. E eu tava super feliz, e a médica demorando lá no ultrassom. E eu, assim, nem aí, só esperando a hora que ia ter o 3D pra eu poder ver a carinha do meu filho, assim. Eu tava super ansiosa, porque me falaram que no ultrassom morfológico do 2º trimestre dava pra ver o rostinho. Então, eu tava assim... e ela começou a demorar, e olhava, e pediu pra eu virar de lado. E eu virei. Aí ela fez assim, você comeu? Aí eu falei, comi. Mas ela falou, você não quer sair? Vai comer um chocolatinho, vai dar uma volta. Porque tem algumas coisas que ele não tá se mexendo muito, ele não tá querendo mostrar pra mim direito. Então, vai lá comer um chocolate, que aí ele vai ficar mais ativo e aí a gente consegue ver. Daqui uma meia hora você volta. Beleza, eu saí. Ai, que delícia, né? Vou comer um chocolate. Né? Recomendação médica. E aí, meu marido depois chegou pra mim e falou, nossa, achei estranho, né? Ela pedir pra gente fazer isso. Eu falei, imagina, super normal. Meu conhecimento técnico, super normal. Ela não conseguiu visualizar alguma coisa, né? A posição não tava bacana. Ok, voltei. Quando ela fez mais um pouquinho o ultrassom, aí ela olhou e falou, não, agora eu já olhei o que eu precisava, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Quando ela falou isso, eu quero mostrar pra vocês uma coisa, eu senti todo o meu sangue ir da cabeça até o pé naquele momento. Parece que assim, eu tava flutuando e a voz dela começou a embaralhar, eu não sabia direito o que ela tava falando. Mas quando eu me dei por mim, eu percebi ela explicando. E eu não consigo ver os dedinhos da mão. Eu não consigo ver se ele não tem os dedinhos da mão, se ele não tem a mãozinha. Eu só sei que é diferente do outro lado. E começou a mostrar pra gente que a mão de um lado... E assim, eu não conseguia olhar pro meu marido. Eu não conseguia... Assim, nada na medicina, nos meus anos de formada, conseguiu me preparar para esse momento. Para me preparar para receber a notícia de que meu filho tinha uma deficiência. E assim, eu acho que o que mais foi difícil foi porque a principal sensação, eu acho que o principal sentimento que eu tive no momento que ela me contou foi culpa.
de cara, assim. Eu não consegui sentir nada além de culpa. Eu falava, putz, e se eu tivesse feito menos daquele exercício? A minha avó falou que não era para eu dançar. Minha avó falou que não era para fazer isso. Então, uma culpa. E acho que esse era o principal sentimento. Depois que eu consegui sentar no carro, eu e meu marido, a gente sentou, assim, ficou parado, um olhando para o outro. A gente começou a chorar e tentar entender o que aquilo significava. Porque depois que a culpa passou um pouco, ou pelo menos outros sentimentos foram vindo, chegou a incerteza, né? O desconhecido. Então, a culpa deu lugar para o medo de não saber o que esperar. Quando a médica falou para a gente que ele tinha uma má formação na mão, ela já tinha encaminhado a gente para passar com vários especialistas, já tinha corrido assim para passar com um especialista em medicina fetal, porque de primeira ela não tinha conseguido visualizar a vesícula biliar, então ela também não sabia se ele ia ter outras malformações associadas, uma síndrome genética. Então, foi muita incerteza, né? Nossa, vocês saíram daquela consulta totalmente abalados, né? Abalados, desamparados. Eu não sabia para quem eu ligava primeiro. Eu e o Arthur, meu marido, a gente ficou, assim, pelo menos uns 50 minutos sentados no carro, sem saber o que fazer mesmo. Eu não sabia se eu já entrava nas bases de dados de medicina para começar a pesquisar o que podia ser. Se eu ligava para minha mãe para chorar. De verdade, foi um momento de muita angústia. Eu acho que é isso. Era culpa misturada com angústia, misturado com medo. E nessa hora não existe a médica, né? Putz, existe não. a mãe. Total. É assim, e o que é engraçado é que a médica, ela quer entrar o tempo todo. Ela fica vozinha aqui. Não sente isso, não. Vamos estudar a parte técnica do negócio. Não deixa esse sentimento pra lá. Como uma forma até de me proteger. Sim. Eu acho que quando a gente tem o conhecimento técnico, é muito bom. Mas, nesse caso, eu acho que foi pior. Eu acho que foi pior porque eu sabia de tudo que poderia vir a dar errado, de todas as complicações que ele podia ter. Comecei a prospectar lá na frente dificuldades mecânicas, estruturais. Nossa! E aí, assim, foi depois de muita terapia, que aí eu realmente cheguei nesse momento e falei, eu preciso de acompanhamento terapêutico, né? Então quer dizer que você começou a fazer atendimento terapêutico estando grávida? Estando grávida. Foi a melhor decisão que eu tive, assim, na minha vida. Inclusive, Raquel, um beijo, minha psicóloga linda, maravilhosa. Ela é até hoje minha terapeuta. E foi fundamental. Porque foi super necessário, nesse caminho, eu acho que é uma das coisas que a gente talvez mais vai falar aqui. Como dar lugar, né, para essa mãe que está chegando, para essa médica sair de cena e dar espaço para essa mãe chegar, né? Acho que esse foi o grande desafio da minha história. Sair um pouquinho do lugar de quem acolhe para conseguir ser acolhida. Exatamente. E como foi, assim, vocês passarem toda essa informação para a família de vocês? Eu acho que teve de tudo. Teve de tudo. A gente, cada momento, a gente falou com a nossa família de um jeito diferente, num tempo diferente, num momento diferente. Porque a gente sabia que algumas pessoas a gente poderia mandar uma mensagem, outras pessoas a gente teria que estar presencialmente para contar. A primeira pessoa que a gente contou foi a minha mãe, que eu liguei lá no carro mesmo, naquele momento. E super desesperada, e ela me deu uma tranquilidade, uma calma. Ela falou, vai dar tudo certo, independente do que for. Ele é o seu filho, amado, esperado. Todo mundo já ama essa criança. Você não precisa se preocupar, porque todo o suporte ele vai ter, todo o amor ele já tem. Então, naquele momento, deu para
dar uma respirada. E eu comentei com ela da culpa. E ela falou, olha, bem-vinda à maternidade. Porque culpa é o tempo todo. A sua só chegou um pouco mais cedo. Mas assim… Nossa, que bacana, né? Todo mundo vai se sentir culpada, seja por algo que fez ou algo que deixou de fazer. Então, foi muito fundamental. E aí, contar para a família, a gente decidiu fazer num momento em que a gente já tivesse um pouco mais fortalecido. Então, a gente precisou estruturar naquele momento uma rede de apoio para a gente conseguir passar essa notícia já com mais conhecimento. Então, o que a gente falou? A gente não pode se antecipar com um monte de dúvida, porque eles vão vir com muitas dúvidas. Por eu ser médica, a família toda do meu marido não tem médicos, né? Então, vão perguntar 1000 coisas e aí eu não vou saber responder, talvez eu fique mais angustiada ainda. Então, vamos atrás de fazer os exames que precisam e aí a gente vai aos poucos e vai dar a notícia para a família. Então, assim, a gente teve as mais diversas reações. A gente teve reações de muita tristeza. Minha avó, tadinha, passou mal. Mas a avó do meu marido falou… que daí, sabe? Tanto faz. Tá, ele vai nascer sem a mão direita. Ok. E aí? Então, assim, muito, muito engraçado, né? As reações. Mas, por pouco tempo, como a gente foi se empoderando dessa realidade… E, nesse aspecto, a informação e, hoje, né, a possibilidade de redes sociais foi fundamental para conseguir dar uma cara, para conseguir a gente conseguir, enfim, de uma certa forma, comparar e entender o que esperar. Eu não tinha ideia, né, do que esperar. Assim, eu trabalhava já com reabilitação, já tinha visto algumas malformações congênitas de membro, mas não era a minha área de atuação. Né? Eu atuava com dor, eu atuava com reabilitação neurológica adulto, eu, assim, não atendia o público infantil. Então, era algo que, para mim, era um pouco distante da minha realidade. E aí, poder pesquisar, conversei com referências na área, né, da fisiatria, que é a minha área de escolha, que é a área da reabilitação, e pude contar com um super suporte também. Então, eu sou muito agradecida por todo o suporte, toda a rede que eu tive antes mesmo dele nascer. Então, durante o meu processo de terapia, a gente trabalhou muito sobre ir buscar ajuda. Exatamente. Eu ia te fazer esse questionamento agora, doutora. Como a terapia ajudou a doutora nesse processo da gestação, descobrindo, então, essa parte da deficiência do filho da doutora? Hoje eu digo assim, quem não está fazendo terapia está vivendo errado, né? Porque é muito difícil da gente conseguir sozinha passar por momentos difíceis, assim, passar por momentos que nos desafiam emocionalmente. A gente muitas vezes não consegue por conta, enfim, de diversos motivos, a gente não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo. E aí a gente não consegue agir com clareza, agir com tranquilidade, serenidade. A gente começa a atropelar, e aí… eu não sei, eu acho que, por exemplo, antes de eu começar a terapia, eu comecei a entrar numa pira de como ia ser na escola, o quanto de bullying ele ia sofrer. A criança não tinha nem nascido. E ela já estava pensando na escola. Mas Exatamente. É normal, né? A gente acaba, como mãe, pensando em tudo. Em tudo. E eu acho que faz parte de ser mãe, esse pensamento um pouco ansioso, me corrijam se eu estiver errada, mas assim, na minha maternidade, assim, é quase que evolutivo, né? Você ter esse pensamento prospectivo, pensar ali no futuro para antecipar tudo de errado que pode dar. Então, não incomum as mães, né, no puerpério, elas ficam assim, imaginando tudo que pode dar errado com o bebê, umas coisas assim, e isso é normal. Eu acho que faz parte daquele, do sonho do bebê perfeito, né? Porque o meu filho vai nascer de um parto XPTO, com um peso maravilhoso, ele vai mamar no peito, ele vai iniciar a introdução alimentar, ele vai comer de tudo, ele vai na escola, ele vai ser simpático, todo mundo na escola. Gente, que grávida que nunca pensou nisso?
Tipo, a gente projeta umas coisas. Não, meu filho vai casar, meu filho vai ter casar, nem filho, nasceu, vai meu filho Ai, porque é minha nora. vai fazer faculdade. Não, porque eu vou tratar muito bem minha nora, eles vão viver aqui em casa, a gente vai fazer muitas viagens. Gente, será que isso é loucura? Pensamento de mãe é muito louco, né? Eu não acho que é loucura. Eu acho que vem Não. de um lugar de muito amor, de muita vontade, de muita esperança, de trazer algo melhor pro mundo mesmo, né? Não sei, eu tenho um pouco essa sensação de que a gente projeta tudo isso, toda essa expectativa, nos melhores das intenções. Mas também eu acho que é perigoso pra gente, né? Porque a gente, quando tem essa quebra da expectativa, se a gente não tá preparado, assim como eu não tava, pode ser uma quebra muito grande. E ninguém está preparado, assim, para um diagnóstico, né? A gente não pensa... geralmente, quando você tem uma gravidez mais tardia, né? Você já tem um alerta de grandes riscos. Mas quando não é o normal, assim, né? Não se ouve falar muito, não é divulgado. E, infelizmente, é um susto, né? Quando a gente tá lá. O meu também foi assim, eu também recebi a notícia dentro de um exame morfológico de 20 semanas. E com 24 semanas eu estava operando. Então, assim, né? Tudo No muito outro dia eu estava em rápido, São né? Paulo, morava em Bauru na época. No outro dia eu estava em São Paulo, minha mãe estava assistindo a ultrassom junto comigo. Minha mãe saiu chorando da sala, gritando, berrando. Meu marido não falava nada, eu também não falava nada. Eu só... Loucura, Não, né? olha, eu dou graças a Deus que eu só descobri o diagnóstico do Otávio no parto, gente. Graças a Deus, que eu não sei se eu ia ter condições psicológicas para vivenciar esses 9 meses sabendo que eu ia ter um filho com deficiência. Deve ser, eu não passei por isso, deve ser. E a gente não passou muito. também pro que você passou. É difícil da gente dizer o que é melhor, né? Não, eu acho assim, pra mim foi Foi bom. melhor descobrir só no parto. Mas aí, pra mim, eu já falo, graças a Deus que eu descobri antes. Que eu tive tempo de me preparar, eu tive tempo de entender, porque o meu puerpério foi muito difícil. Eu tive um puerpério super complicado. Então, e nem pela questão da deficiência dele, eu imagino. Eu imagino, na verdade, até que tem uma certa relação, porque eu fiquei evitando de sentir durante a gestação. Porque é o que eu falei, né? Daquela dualidade de você sair do papel de médica e entrar no lugar de mãe. Eu não consegui fazer isso bem na gestação, tá? Já conto aqui, spoiler, não deu certo. Não deu certo. Eu queria conversar com profissionais, com médicos, e ler artigos, e imaginar o que poderia ser, e, enfim. E não dei espaço, para conseguir sentir tudo aquilo que, enfim, que eu estava sentindo lá no fundo. E... o meu também foi assim, né? Imagina, o Pedro nasceu, ele já tinha uma equipe. Eu já tinha ido visitar pediatra, neuro. Imagina, já tinha tudo, né? Já tinha feito a cirurgia, já tinha montado a equipe, já. Então, assim, eu também vivi essa... E também passava lendo artigos. Imagina, eu nem entendia. Eu tinha que traduzir do inglês para português e pesquisar no Google os termos. Então, assim, foram madrugadas. Sem dormir, pesquisando e me preparando. Mas eu também não me arrependo. Não me arrependo. Eu acho que talvez, né, se eu tivesse... ainda mais morando no interior, né? Se eu soubesse só ali na hora, e toda a equipe médica era capaz de olhar pra minha cara e falar, e agora? Então, assim, não ia ter um médico, né, pra operá-lo, seja hidrocefalia, correção de melo. Então, hoje eu acredito que foi o melhor, né? Mas, realmente, a gente sempre, como mãe, a gente sempre fica se perguntando, mas e se eu tivesse feito aquilo? Mas eu também pensei muito na questão do ácido fólico, porque não foi uma gravidez planejada, né? Então, eu também ficava me culpando. Não foi? Não foi planejado. Foi nos planos de Deus, né? Aí, ó. No meu que não foi. Mas é a melhor coisa que aconteceu. E você teve, doutora, assim, você falou do seu puerpério, né? Você teve aquela parte que a gente fala, assim, né? O luto, por exemplo, né? De enterrar esse bebê perfeito e agradecer pelo nascimento do seu bebê, né? Que... Passou por essa fase aí? Eu não sei se eu chamaria propriamente de luto. Eu acho que é uma quebra de expectativa, talvez essa é a palavra principal. Mas como eu já tinha tido a notícia, né, antes, isso aconteceu muito antes do nascimento. O nascimento foi aquele momento de ansiedade, porque eu queria ver. Eu queria pegar na mão dele, eu queria ver o que era, como que era. Porque eu tinha uma imagem, eu não conseguia uma imagem
bem feita Bem da mão feita. dele. Então, eu não sabia o que esperar. Meu rolo da câmera do celular repleta de bebês com malformação de mão, que eu ficava olhando, falava, eu acho que vai ser um pouquinho assim, com um pouquinho assim. Muito, muito doido, assim, mas eu queria ver, eu tava ansiosa já pra ver. Mas eu acho que toda mãe atípica vai passar em algum momento por essas fases. Eu falei que não chamaria de luto, né? Mas também é um pouco isso, porque tem as suas fases. Tem aquela primeira fase lá que você vai negar, depois que você vai barganhar, depois você vai aceitar. Então, acho que tem um pouco desses momentos. E acho que todas nós passamos por todas essas fases sem ser um processo linear. Eu não sei vocês. Mas pra mim não foi um processo linear, assim. Primeiro eu senti assim, 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 só foi progredindo. Não, é vai e volta. Então, horas você fala, agora eu aceitei. Aí você lembra que. Aí alguém olha não... torto pro seu filho no parquinho, você fala, mas que diacho! Dá uma mãozada. Não, Exato. eu aceitei, mas tolerar esse desrespeito com meu filho eu não aceito. Não. Porque é que nem eu sempre falo, gente, eu não passei por esse luto aí sobre aceitar. Não passei. Quando eu me vi naquela cesariana de emergência, que foi o que ocasionou, eu fui fazer um cardiotoco. De repente, minha bolsa estourou, começou a sair um líquido verde. Aí eu fui entender que ele fez cocô e eu vou para uma cesariana de emergência agora. Aí, então, a minha preocupação, o que é esse cesariana de emergência? O que é isso? Fez o cocôzinho lá. Aí, quando saiu ali, que a doutora... Tava um silêncio na sala e eu pro meu marido, levanta aí, Henrique, vê o que aconteceu. Porque os médicos parou de falar. Ele, não vou levantar não vou ver você aberto. Aí a médica falou, escutou? Não, aí a médica escutou e falou assim, mãe, você fez o pré-natal direitinho? Porque ela não teve tempo de ver nada do Otávio, porque ela saiu de uma cesariana e já me pegou direto. Aí eu, fiz, doutora. Aí eu, agora você levanta, vê o que aconteceu. Alguma coisa tá acontecendo aí nesse parto. Aí ele levantou, aí ele baixou, Bruna, o Otávio nasceu com 2 cabeças. Só que uma tá perto do bumbum. Pensa. Olha o que ele fala pra mim. Eu, como assim 2 cabeças? A gente já tá... Gente, nossa. Eu falei, como assim 2 cabeças? Ele tá com uma cabeça meia rosada assim. Aí eu, pronto. Aí a médica ouviu e falou, não, pai, não é uma cabeça. Aí trouxe pra mim. Seu filho nasceu com uma malformação que chama mielomeningoncélico. Eu demorei 1 ano pra falar essa palavra aí. E é isso, ele vai ter que passar por uma cirurgia. Aí ela mostrou aquela bolsa enorme com fezes verde, meio rosado. Eu, nossa, gente. Aí eu parei assim, 5 minutos, fiquei pensando. Eu falei, se Deus mandou assim, tá bom. Que Deus me dê força. Só. Aí entrou uma paz em mim tão grande, doutora, que eu não sei explicar, juro pra ti. Entrou uma paz pra mim tão grande que eu falei, se Deus deu, porque Deus sabe que eu tenho capacidade. Só a primeira coisa quando eu subi pro quarto foi pesquisar. Aí eu vi aqueles pé torto congênito. Eu falei, pé torto ele não tem, que eu vi que as pernas dele tá pra baixo. Aí fui pesquisar, eu falei, é uma cirurgia, vamos lá. Eu não tive esse negócio, que sério. admiração, assim. Não tive, gente. O meu problema foi que, como eu dependia do poder público, tanto para assistência médica como para reabilitação, meu problema se deu aí. A dificuldade de prover reabilitação e atendimento médico para o meu filho com deficiência. Meu problema foi exatamente aí. Foi aí. Porque, de fato, de ter o Otávio com deficiência, para mim foi tranquilo. Às vezes também, assim... E... Agora, vou trazer essa outra aqui de cesárea de emergência, eu entendo. Porque na minha segunda gestação eu também tive. Foi. Quando você fica Você pensa num risco tão grande que pode comprometer a sua vida e a vida do seu bebê, eu acho que também qualquer coisa... além disso, a gente aceita. Eu vou falar isso. Agora, eu também vou trazer um pouco da minha experiência, assim. Porque com a minha filha, eu tive um descolamento de placenta maciço. Assim, descolou 75%, 80% da placenta. Eu estava com 34 semanas. Então, eu tive um sangramento absurdo. Desmaiei. Eu estava no hospital e desmaiei no quarto do hospital. Do tempo que chamaram a médica até a minha filha nascer, foram 9 minutos, 10 minutos. Nossa, que rápido. Foi muito rápido, porque eles acionaram o código do hospital. E aí, para elevador, para tudo. Eu cheguei lá no centro cirúrgico, eu deitei de lado, aí o conhecimento da mãe médica, né? Eu sabia que a minha bebê não estava com batimento, eles não conseguiam achar o batimento da nenê.
Eu deitei de lado, comecei a respirar, já fizeram injeção. Eu cheguei no centro cirúrgico, eu perguntei, não tinha anestesista, todo mundo correndo, aquela gritaria, eu preciso de um anestesista agora. Aí vem a enfermeira ouviu o batimento, e aí a médica, sai daqui, pra enfermeira. Foi assim, cena de filme. Caótico. Caótico. O anestesista chegou, que cataram o anestesista que tava lá no corredor, assim, de plantão, sei lá, ele tava em outro procedimento, cataram ele pra dentro da sala. Aí eu só lembro, assim, eu perguntei pra ele, você quer que eu fique sentada? Ele falou, querida, deita que é anestesia geral. Tá bom. Deitei, acesso nos 2 lados, eu desesperada, assim, deu tempo da pediatra vir e falar, oi, eu sou a pediatra, eu vou pegar o seu bebê. Eu falei, faz o que você puder por ela. E não tinha ninguém ali com você? Ninguém, eu tava sozinha. Sozinha. E aí, assim, graças a Deus eu tava no hospital. Porque o que me falaram é que se isso tivesse acontecido em casa, sem chance, nem pra mim, nem pra ela. Nossa. Foi muito grave. Então, quando eu tava deitada, a pediatra veio falar comigo, eu falei, olha, faz o que você conseguir, por favor, salva minha filha. Tava assim, eu não tinha tido até aquele momento dimensão da gravidade. Então, eu fui sedada, fui entubada, não vi minha filha nascer. A minha filha nasceu sem vida. Minha filha nasceu morta, foi reanimada, foi levada para UTI e ficou as 72 horas em estado ultra crítico. E eu também na UTI, não podendo conhecê-la. Então, nesse momento, assim... o que a gente espera? A gente espera que ela não convulsione. Era isso que me falavam. A gente espera que ela não convulsione. Porque ela sangrou o cérebro. Se ela não convulsionar, a gente vai ficar feliz. E aí, era isso que eu torci o dia inteiro. Eu não sabia fazer mais nada. Só ficar pensando positivamente que ela não ia convulsionar. Era só isso que eu pensava. Ela nasceu de 34 semanas. De 34 semanas. E o aí ela apigar fez dela foi qual? Foi 1 e depois, no 5º minuto, foi 5. Nossa. Eles deram 1 porque ela tinha uma corzinha ainda. Ela tinha... Nossa. O coração tinha parado há pouco tempo, assim. E aí, reanimaram ela lá e, graças a Deus, eu não vi isso. Mas quando eu a conhecia, ela já tinha mais de 48 horas de nascida, né? Então, foi um momento muito chocante. E aí, naquele... Depois que passa, assim, esse primeiro choque, ela felizmente não convulsionou. O atendimento dela foi, assim, maravilhoso, fantástico, incrível. Ela passou por um... Procedimento, Passou. né? Procedimento, Congelamento. Ela fez o protocolo de hipotermia. O protocolo de hipotermia, e colegas da neonato, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas é um processo que é feito na UTI neonatal, quando os bebês eles sofrem uma anóxia, ou seja, sofrem algum problema no parto, que falta oxigênio, que isso leva a uma lesão cerebral. E aí eles resfriam a incubadora, diminuem a temperatura corporal do bebê, para que o cérebro não continue inflamando depois daquela lesão. Então, depois de uma lesão num tecido que é vascularizado, né, no cérebro, que é um tecido nobre, você tem uma inflamação em seguida. E muitas vezes essa inflamação acaba gerando mais lesão naquele tecido, e uma lesão irreversível. Que é o que causa a paralisia, né? Seria isso. Exatamente, que é o que é responsável, né, por causar as lesões cerebrais que vão dar por sequela, né, a parte clínica da paralisia cerebral. E aí ela fez esse protocolo de hipotermia, a gente ficou acompanhando esse sangramento que ela teve. E então acho que aquilo que você me falou de, eu aceito porque quando você viu que seu filho estava em risco, você estava em risco, e ele nasceu lindo, fofo, gordinho, saudável, com uma questão que vai ter uma deficiência. Ok, ele tá vivo, eu tô viva, vambora. Eu só perguntei o peso. Falei, quanto ele tá? Quanto que ele pesa? 4 que essa mãe quer saber o que a ele médica tá falou, pesando? 4 quilos, 170, Pelo amor de 51 Deus, centímetros, mãe. enorme. Eu falei, tá bom. Tá ótimo, meu Deus. Mas é que acho que na segunda gestação eu tive um pouco disso, assim. Que quer que venha, tô pronta. O da Bruna também foi segundo. Eu acho que Foi tem uma segundo. diferença também, né? Também Quando tem, a gente com é certeza. mãe de primeira viagem pra já um segundo filho. A gente sabe que aquilo não vai... assim, em alguns casos pode levar à morte. Mas não vai matar, né? Digamos assim, um ditado popular, né? Então a gente, vamos. É o que precisa? Bora. Bora. Pra onde né? embora? E aí,
assim, essa jornada aí da maternidade, eu não tive uma gestação Tranquila, né? normal. Foi uma vamos dizer montanha-russa. Montanha-russa total, Subindo e né? descendo. De sentimentos. E vivenciar uma maternidade atípica de formas completamente diferentes, né? Eu tenho a vivência de uma maternidade atípica no sentido de ter uma criança que tem uma malformação. Então, acho que até o momento eu nem expliquei direito o que ele tem, né? Isso. Verdade. Vou contar um pouquinho. Então, o Max, ele tem uma malformação que ela não é hereditária. Ela também não tem uma característica específica genética. É o que eles chamam de uma malformação de novo. Ou seja, acontece ocasionalmente. Pode acontecer onde tem durante o período de embrião, uma interrupção no fluxo de uma artéria, da artéria subclávia. E a interrupção do fluxo faz com que não desenvolva partes do membro superior. E aí, dá-se a essa síndrome, essa apresentação, o nome de síndrome de Poland. Então, as pessoas... são mais homens que são afetados, mas mulheres também podem ser. E podem ter diferentes níveis de malformação, desde da musculatura do peitoral, o tamanho do membro, o tamanho dos dedos das mãos. Então, algumas pessoas só têm a braquidactilia, ou seja, dedinhos pequenos, mas a mão funcional, completa. Alguns têm, sim, braquidactilia, que é o caso do Max. Então, o Max, ele tem o punho dele funcional, mas as falanges dele e os ossos do metacarpo, eles são todos rudimentares. Nossa. Então, ele tem uma mão bem pequenininha, com os dedinhos grudadinhos. Ele tem só 2 unhas, que eu amo de paixão, aquelas 2 unhas. E ele faz absolutamente tudo. Tudo. Esse menino me surpreende, assim, todos os dias. É impressionante, assim. Eu imaginava de tudo que ele era capaz, mas ele me mostrou que ele vai além. Vai mais além, né? É impressionante. Caramba. E a sua bebê hoje, ficou algum tipo de sequela referente a toda essa situação que ela passou? Então, a Oli, que é a minha segunda filha, ela ainda está em acompanhamento, né? Tanto pela prematuridade quanto pelo diagnóstico de anóxia neonatal, ela também saiu da UTI já, assim, rede pronta. Rede pronta, já tinha todo mundo, já tinha neuro, a pediatra, físio, todo mundo, TO, todo mundo preparado, que maravilha, né? Todo mundo preparado, porque aí, eu acho que é um ponto importante que eu acabei não mencionando, mas depois da gestação do Max, logo que eu voltei a trabalhar entre uma gestação e outra, eu voltei para atender criança. Então, eu comecei a atender exclusivamente o público infantil. Porque a maternidade atípica me transformou de um jeito tão forte que eu entendi tanta coisa que eu falei, eu não posso deixar de usar disso no melhor sentidos. Porque hoje eu tenho um outro grau de empatia. Outro grau de entendimento. Exatamente isso que eu ia perguntar para a doutora Flávia, se você tendo essa experiência, mudou, né, o seu ponto de vista como médica hoje com os seus pacientes? Transformou completamente, assim. Deu um giro 180, assim. Foi da água para o vinho, porque as demandas, elas são muito melhor entendidas. As angústias são muito melhor entendidas. Como essa família precisa ser acolhida, vai além daquele acolhimento passivo, no sentido de você perceber o que aquela família está sentindo e você acolher aquele sentimento. Isso, bacana. Mas é enxergar além. Às vezes, a família me traz algumas demandas e eu percebo que a demanda é outra. Então, como que eu posso explicar isso? Você vê que a mãe está super preocupada com algo e aí ela traz isso, fala bastante sobre isso. Mas você vê que, na verdade, o problema é que ela está sobrecarregada. É isso mesmo. Que não tem divisão de tarefas, né, em casa. Que não tem divisão das terapias. Carga mental. Também. Carga mental. Ela tem que pensar em tudo. Só então, já que ela tem que pensa, pensar em tudo, ela vai focar o pensamento naquela coisa específica. Porque senão pira, né? É tanta coisa para pensar que se não focar a cabeça em alguma coisa, entra em parafuso. E eu consigo entender isso completamente. Consegue. Então,
isso transformou mesmo a forma como eu atuo como médica e também como fisiatra, entender a reabilitação e os processos, porque eu vivi na pele. Eu vivi na pele você querer respostas, o tipo de respostas que a gente quer receber. A forma como você vai passar essa resposta, né? Porque não é nua e crua, como muitos. É comum o médico jogar a resposta nua e crua e acabou. Toma essa E bola às aí. vezes nem verdadeira, prega. né? Exatamente. Às vezes nem verdadeira. Muitas vezes, assim, é uma informação técnica bacana, porque é baseada em ciência, mas a medicina vai muito além da ciência, Muito além. né? Então, o médico trazer dados, eu acho que é super válido, mas às vezes a família não tá nem aí pro dado. Eu não tava nem aí. Eu, de mãe, eu tava nem aí pros dados. Eu queria que vissem, olhassem pro meu filho, pra minha filha. Né? Então, claro, no ponto de vista técnico, os dados importam. Epidemiologicamente, os dados importam. Quando a gente está falando de saúde pública, sem dúvida, os dados importam. Mas quando é na nossa casa, com o nosso filho, o que importa é o nosso meu filho. É, lógico. Então, isso mudou muito. E quando a Oli nasceu, eu já tinha também esse olhar da importância, assim, de como é fundamental a intervenção precoce para as crianças que têm qualquer sinal de atraso do desenvolvimento. Então, aqui no Pod, vocês trouxeram já várias pessoas que falaram sobre o assunto de diversas faces, e eu acho Isso. incrível, e eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação. Não é a mais continuar falando aquela história de a criança tem seu tempo dentro de um marco, lembrar disso. Cada criança é diferente da outra, é dentro daquilo que é Exato. esperado. O pediatra da minha filha falou que a gente tem que esperar até ela fazer 1 ano e meio para... Não! Você Não já vai passa- esperar. Isso mesmo. Tem dúvida? Mãe, você tem dúvida? Traz aqui, vamos ver. Ficou na dúvida? Não, eu acho que... Vamos intervir. Ou então muda de médico, porque, doutora, é muito comum isso. Os médicos pediatras, principalmente do setor público, sempre bater nessa tecla. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Com 2 anos ela faz. É muito comum. Isso não é um caso isolado. Isso que eu ia falar, a doutora trouxe 1 ano e meio, mas na realidade é até 2 anos e até mais, né? Até a doutora mais. Bruna Ituaçu trouxe um dado que, tipo assim, crianças com 6 anos estão sendo diagnosticadas com TEA. Com 6 anos. Como? Tardio. Agora, assim, agora você trouxe um dado que é de um transtorno do desenvolvimento que hoje a instrumentalização do diagnóstico, ela acaba ficando mais reservada para crianças que têm mais de 6 anos mesmo. Então, uma avaliação neuropsicológica formal, em tese, só é possível fazer depois dos 6 anos. Antes disso, tem vários indícios. E você já pode ir atrás. E você já pode começar a estimular. Então, independente que seja suspeita de, não tem por que esperar. Vamos intervir. Vamos atrás. Eu acho que isso é legal também. Às vezes não tem um diagnóstico formado. E explicar para a mãe, eu ainda não consigo fechar um diagnóstico porque eu preciso desse exame que só pode ser feito nessa idade. Mas eu vou te encaminhar porque eu estou vendo que o seu filho tá com uma dificuldade na marcha, tá com uma dificuldade de aprendizado, então eu vou te Faz um encaminhar. contato visual. Lógico. Não brinca, não explora. Então eu vou te encaminhar para uma TO, para uma físio, psicóloga, enfim, o que for Mas eu acho necessário. que hoje, assim, com as redes sociais, nesse ponto, a gente está tendo um ganho muito significativo. Porque a gente consegue atingir muito mais gente. As gestantes já estão atentas, né? Do que esperar dos seus bebês. Porque a informação, ela tá chegando cada vez nos lugares onde ela não chegava antes. A informação era algo que era muito restrita, né, a poder aquisitivo, maior poder aquisitivo, né? Então, hoje, com a difusão das redes sociais, muita gente falando sobre neurodesenvolvimento nas redes sociais, tem chegado nos lugares. Então, eu vejo, porque eu atendo no SUS também. Então, eu vejo as famílias chegando muito mais preparadas, chegando muito mais inquisitivas, chegando com muito mais informação, o que é um desafio para os médicos também. E é uma boa forma, inclusive, de pegar charlatão por aí. Porque o médico tem que saber explicar. Tem. Se o médico só determina e ele não sabe explicar,
a gente tem um problema. Não, e as mães também têm que procurar se informar. E se informar em coisas bacanas. Eu vou te dar um exemplo aí. A gente tem a rede social, que explora muito, dá diversos tipos de informação, mas tem gente que está dentro da rede social, que está no mundo que eu não sei que mundo é. Se a doutora tivesse noção das perguntas que chegam até mim, quando eu tô conversando com as mães, aí eu vejo que a mãe tem Instagram, né? Aí eu falo, que rede social que essa mãe tá pesquisando? Só se for de fofoca. Porque, ela não tem um mínimo da informação que ajude o filho dela. Eu falo, o que essa criatura faz no Instagram? Que tipo de seguidor que essa pessoa tá seguindo? O que ela tá buscando na internet? Aí eu vou dar um zoom lá nas amizades dela lá. Fofoca, não sei o que, influenciador nato, não tem nada que é relacionado à saúde do filho. Aí quando essas vêm ficar me fazendo aquelas perguntas que demasiadamente são básicas, sinceramente, doutora, eu nem perdo meu tempo para responder. Porque eu falo, isso é básico, são perguntas assim, sabe? Tipo assim, eu tenho um filho com paralisia. Qual o médico que ele tem que passar, Bruna? Sabe me dizer? Oi? Você não sabe? Qual que é o médico que o seu filho tem paralisia cerebral, tem que passar? Eu acho isso, assim, um absurdo. Por que ela não sabe? Ela tem que saber. Aí você vai na rede social dela, tá seguindo só influencer e de jogo e não sei o quê. A pessoa não busca a ferramenta de informação que a gente tem hoje tão importante para trazer benefício próprio. Mas é a realidade se acomoda, que a gente tem. né? Mas é a realidade que a gente tem no nosso país. É uma questão... Aí vamos falar um pouco de política e de parte estrutural do nosso país, da educação do nosso país. A informação, por mais que eu falei que está chegando, ainda ela não chegou totalmente. E é um trabalho de formiguinha mesmo, de informar a população geral. E, poxa, a gente super podia contar, né? Com esses influenciadores que influenciam tanto para o mal, aí a gente está vendo, de influenciar para o bem. Então, a gente tem algumas pessoas que conseguem trazer voz para comunidades que geralmente não têm. Então, por exemplo, aconteceu o caso do Marcos Mion, que tem um filho com autismo. Então, ele trouxe muito em evidência durante toda a vida do Romeu, eu acho que é o filho dele. Sim. Muito para a luz, assim. E eu acho que é super importante. Quando você tem um grau de influência, você conseguir usar isso. Ele levantou a bandeira, ele trouxe o autismo para a vida, assim, né? Tem a comunidade, enfim, das famílias atípicas com TEA, tem todas as suas críticas aí com o Marcos Mion, que aí não vale. Mas, assim, meu ponto Ele foi importante. Claro Exato, que foi. porque ele tem uma certa... Ele trouxe à luz, assim. Então, falar sobre é importante. E a gente não está falando o suficiente, né? Então... Venho aqui no Instagram falar da importância de você ter um acompanhamento de reabilitação, pensando no desenvolvimento, olhando, focando no desenvolvimento. De você educar o seu filho a respeitar as diferenças dentro do ambiente escolar dele. Isso é muito importante. Né? Os influenciadores tinham que trazer isso. Pais... Eduquem os seus filhos para aceitar as diferenças, né? De uma criança, para ajudar uma criança com deficiência dentro do âmbito escolar. Não criar bullying, não discriminar, não ficar gerando piada, constrangimento para essa criança. Eu acho que é total. E eu sinto que eu tento fazer a minha parte também nesse aspecto. Então, por exemplo, no ano passado, eu fui na escola, na creche do meu filho, falar sobre como a gente auxilia. Como falar sobre deficiência com os nossos filhos, como trazer as diferenças. Então, acho que também nós, que temos conhecimento, mães atípicas, médicos, terapeutas, quanto a gente puder contribuir para o conhecimento da sociedade, melhor. Né? Melhor, com certeza. Doutora, e qual foi a sua maior dificuldade, assim, dentro da maternidade atípica? Eu acho que eu trouxe um pouco disso já, mas acho que a minha maior dificuldade foi aceitar ajuda. Foi entender que eu não era autossuficiente, que eu não ia ser a médica do meu filho. Foi ter que aprender a confiar na equipe, confiar nos outros profissionais. Não que eu não confiasse na capacidade deles, mas, assim,
é muito difícil você largar a mão do controle. Eu sou uma pessoa extremamente... Controladora. Controladora, acho que não era nem... Confessa, doutora. Eu Confessa. vou confessar, eu sou extremamente controladora, mas no sentido de querer... Quero que dê certo. Eu acho que essa ansiedade para tudo dar certo, eu quero... essa sensação de estar sob controle. Não é que eu sou controladora, acho que meu ponto é esse. Eu quero estar no controle da situação. Eu não quero me perder. Eu não quero ser frágil, vulnerável. Então, aprender a pedir ajuda, a entregar, acho que foi a maior dificuldade. E é até hoje, tá? Porque, até hoje eu tenho dificuldade de não meter o bedelho ali no que eu acho. Porque a minha filha é acompanhada também, até hoje, por equipe. Os meus dois são, né? Por Eles fazem terapia, os dois? O Max, no momento, ele faz só acompanhamento periódico para ir, assim, se alguma dificuldade existe, ele faz acompanhamento com físio e TO. Inclusive, a físio que atende é a mesma que atende meus 2 filhos. Vou mandar outro beijo para Daphne, maravilhosa. Que ela é fantástica. Ela atendendo os meus filhos, me fez mudar, assim, a perspectiva de como pode ser um atendimento de fisioterapia. Ela é conhecida como doutora brincadeira, né? Já acompanhei. Ela é maravilhosa. É que, assim, é difícil falar, porque eu tenho a melhor referência do mundo, que é a minha mãe. Minha mãe também é fisioneuroped. E ela é referência também, assim, no Brasil. Então, Quero conhecer sua mãe. Vou trazer ela aqui. Pode, mãe, fica aí o convite. Fiquei curiosa. Vem pra cá. Ela é fantástica, assim, modéstia à parte. Não é porque é minha mãe, mas ela realmente, assim, me inspira muito no trabalho dela a ser melhor no meu trabalho. Mas quando chegou esse momento, né, que meus filhos precisavam de atendimento, eu queria que ela fosse só avó, sabe? É muito engraçado, porque ela... eu confio muito no tato dela. Então, ela tá sempre acompanhando de perto e discutindo junto comigo, junto com a Daphne, junto com... Enfim, ela tem uma clínica, sua mãe, né? E seus filhos fazem terapia na clínica da sua mãe aí outra? Não. Minha mãe é só avó das crianças. Só avó? Só a vovózita. Só avó. Tá. A terapia deles é com a Daphne mesmo. No consultório dela. E assim, ela tem um olhar para a função infantil que eu trouxe muito para a minha prática médica mesmo. De que a função da criança é brincar. Então, não adianta a gente estar fazendo repetição de um movimento se esse movimento não for importante para ela brincar. Então, hoje eu tenho um olhar muito diferente sobre função da criança. Porque... a gente, muitas vezes, na área da Rehab, a gente trabalha muito com funcionalidade, com independência funcional. Só que quando a gente está falando de uma criança de 1 ano, 2, 3, até 6 anos, né? O que se espera de uma criança atípica é que tenha um certo nível de independência, mas que ela brinque. Que ela brinque, exatamente. Né? A função dela é brincar, né? Nem alfabetizada ela é. Então, até essa idade, o negócio é brincar. Então, você tem que estimular ao máximo que essa criança vivencie o brincar. E quando eu comecei a olhar por esse lado, também foi um momento de transformação da minha prática e de cuidado com os meus filhos, de como eu vou estimular os meus filhos, né? Então, porque a terapia, vocês mais do que ninguém sabem que não acaba quando acaba a terapia, né? A terapia é o tempo todo, o dia inteiro. Em casa. Em casa, tem que fazer. Tem que estimular. Tem que estimular, tem que reproduzir, tem que repetir. Porque o cérebro, ele só vai aprender desse jeito. A doutora passa essas informações em consultório para os pacientes, para os pais dos pacientes, que é importante ter? Sempre, sempre. Porque hoje a gente sabe que quando a gente fala de criança, a gente tem que conversar com os pais. Porque o desenvolvimento da criança, não que isso seja, assim, exclusivo, mas grande parte do desenvolvimento das crianças vai depender dos pais. Não necessariamente da presença dos pais, mas de como os pais conduzem o dia a dia e a rotina dessa criança. Então, não dá para esperar que em 1 ou 2 sessões de terapia por semana, a criança consiga evoluir o tanto que ela tem potencial para evoluir se ela fizesse todos os dias aquilo. Então, como eu coloquei, o cérebro ele só vai aprender por repetição.
né? É isso Você vê a mesmo. criança pequenininha, ela precisa repetir. Ela vê um negocinho, ela abre a mão, o negocinho caiu. Aí ela fica, pega de novo. Aí você vai, pega de novo, ela olha, abre a mão e cai. Então, ela precisa repetir essa função várias vezes até ela entender o poder da gravidade. A mesma coisa para incorporar um movimento novo, para incorporar uma velocidade de marcha, para incorporar um levantar e sentar, para incorporar abaixar a calça para usar o banheiro. Isso é repetição, 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 repetição. Então, não adianta só na terapia, né? Os pais têm que estender. malhar em casa também. Exato. E a gente malha, viu? Foi, mas Na academia eu não malho, mas olha com meu filho em O casa. crossfilho tá em dia, né? O crossfilho tá em dia. Eu quero fazer uma pergunta para doutora. Como que eu falo nós porque nós sabemos que tem muitas mães, até mesmo família, que não aceita que o filho tenha que usar uma órtese, que o filho tenha que usar aí um tutor, ou que o filho tenha que usar uma cadeira de roda. E muitas das vezes é o próprio médico fisiatra, né, que vai passar essa informação, vai orientar, olha, essa criança precisa disso. A doutora já teve algum caso de passar esse tipo de informação e teve uma recusa familiar? Como foi que a doutora teve um jogo de cintura Olha, ali? Só quase toda semana. Só quase toda semana? Só quase toda semana, assim. Geralmente o maior trauma é sobre a cadeira de roda, não é, doutora? Super. Eu acho que ainda a cadeira de rodas, assim como as órteses também, são um tabu muito grande na sociedade, né? Eu acho que a cadeira de rodas, ela tá relacionada a um confinamento, né? A gente tem essa ideia de a pessoa que tá dependente de cadeira de rodas é uma pessoa confinada, é uma pessoa que é limitada. Quando, na verdade, a cadeira, ela pode proporcionar tanta coisa. Liberdade, né? Poxa, se a criança ela tem a possibilidade de se locomover de cadeira de rodas, independentemente, ela não precisa de ninguém para levá-la daqui até ali. Uma criança que, às vezes, vai ter que ser levada no colo, uma criança que vai poder ocupar muito mais espaços tendo a sua cadeira de rodas. A gente tem obrigação de orientar a família de que a cadeira ela é para auxiliar. A cadeira não é para limitar, é o contrário. É entender justamente o contrário. E quando a gente... Muitas vezes é nesse sentido, é de proporcionar uma autonomia, uma liberdade, uma maior independência. E, às vezes, é aquele lado que eu falei que a gente tem também um pouco como mãe, de antecipar um problema no futuro. Então, assim, eu estou introduzindo esse assunto porque o seu filho está crescendo. Ele anda dessa maneira, com auxílio de um andador, uma bengala, ou mesmo anda independentemente. Só que depois de ele ir com você no mercado e andar 3 corredores, ele vai cansar. E aí? Você vai levar ele no colo, junto com as compras, junto com o carrinho, vai pôr ele dentro do carrinho? Então, assim, a gente precisa ser claro de que as tecnologias assistivas, elas estão lá para auxiliar, para assistir aquele paciente. Então, hoje ele consegue. Hoje ele vai até o final da compra. Talvez no futuro ele não consiga. Ou então, ele pode poupar durante o percurso do mercado para poder ir brincar depois. Exatamente. Não adianta ele gastar toda a energia ali e no que é função dele, ele não conseguir executar. Então, esse papo da necessidade ou não de tecnologias assistivas de uma forma geral, eu tenho semanalmente. Então, é muito comum. Eu acho que tenho que colocar, né? Principalmente na população do SUS, que é onde tem menos informação. E o que é engraçado, porque muitas vezes, quando eu tenho um atendimento particular, às vezes é exatamente o contrário, né? A família já chega com uma lista de tecnologias assistivas e fala assim, eu quero tudo pro meu filho. Eu quero tudo isso aqui. Aí você fala, gente, quanta coisa. Vamos ver o que realmente não, precisa, né? Doutora, mas aí quando vem esse público aí, um público, uma classe A, né? Que já tem toda essa informação, geralmente eles vão para os equipamentos mais tecnológicos, né? Que são os mais caros. Olha, mas eu vou falar que nem sempre é da classe A. Não, assim, eu acho que é isso. É quem detém informação, quem vai atrás, quem pesquisa, que olha na internet, que fuça e fala, doutor, eu vi isso aqui é bom pro meu filho. Vira e mexe, assim, essa terapia nova funciona para ele? Queria fazer isso, o que você acha?
Então, isso é direto também. Então, tem coisa muito legal, tem coisa que Sim. não é tão legal. Tem coisa que é legal, mas não no momento. Então, acho que o legal, né? O bom do meu acompanhamento, que eu vejo, pelo menos, não só do meu, de todo fisiatra, é essa individualização, essa humanização de trazer aquilo, de olhar para a ciência, entender o que a gente tem hoje na ciência, saber interpretar o que a ciência está colocando, interpretar o que aqueles artigos querem dizer, a qualidade daqueles artigos, e aí sim transpor para a realidade daquele paciente individualmente. Que são muitos fatores que a gente tem que pesar. A gente tem que pesar risco-benefício, custo-efetividade. Então, assim, não adianta... não, beleza, o benefício é maior do que um possível risco. Tá, mas vale a pena você investir naquilo para o que aquilo pode te proporcionar? Então, eu também faço esse papel de auxiliar, mostrando dados só. O que pode melhorar é isso aqui. Vale a pena o investimento? Ou melhor pegar essa grana, a gente investe nisso aqui, que certeza que vai ajudar. Então, acho que também tem esse papel. É verdade. É um trabalho muito humanizado, né? É um trabalho muito individual. Não, é tão difícil que a gente tem poucos protocolos, né? Porque é difícil protocolar, porque é muito individual. E é Reabilitação muito individual, né? Às vezes o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Para a realidade de cada um, né? Eu acho que ainda, além de tudo isso, tem um olhar para a família, né? É o que a família precisa e é naquele momento. Então, é muito individual, assim, né? Realmente. E dentro da medicina, doutora, qual foi a sua maior dificuldade, assim? Porque você falou da maternidade, mas... E trazendo para a área médica, assim, você compartilhou aqui sobre esse desafio que é quase diário, né? Me surpreendeu. Mas acredito que ele não é o único dentro da medicina. Eu brinco que acho que a principal dificuldade da fisiatria é explicar para os outros o que a gente faz e por que a gente é importante, né? É um trabalho que eu acho que depois da pandemia a gente foi agraciado, assim, porque a gente teve um papel muito fundamental na pandemia, porque mesmo antes, no começo de 2020, antes da pandemia começar efetivamente, o lockdown e tudo, já tinha saído um relato mundial de que 1 a cada 3 pessoas durante a vida iam precisar de reabilitação. E esse dado é chocante, né? Então, uma de nós três, em algum momento... É a Bruna. Acho que sou eu, as costas já estão... Acho que as 3, vai. As 3, talvez. Então, 1 a cada 3 pessoas vai precisar de reabilitação ao longo da vida. É muita, muita coisa. E depois da pandemia, esses números ainda não foram refeitos, mas eles aumentaram muito. Por conta das sequelas da Covid, do tanto de internação que a gente teve, a Covid longa, o tanto que as pessoas ficaram afastadas dos centros de saúde e voltaram com piora das sequelas. Verdade. Enfim, muitas coisas. Hoje a fisiatria tem um papel dentro da medicina melhor, mas você vai para outros estados, você vai para o interior mesmo do estado de São Paulo, muitas vezes você fala, eu sou fisiatra, as pessoas falam... Quem é você? Legal. Tipo fisioterapia. É isso. A resposta básica. É tipo fisioterapia, né? Então, eu há 6 anos atrás, eu não sabia o que era... Eu nem sabia que existia médico fisiatra. Eu fui conhecer depois que eu tive um filho com deficiência. Né? Depois que precisou de a gente descobre. Não, aí eu fui pesquisar e Não, vou ser bem séria. Na hora que eu pesquisei, eu falei, mas... É quase igual uma físio. Será que é importante? Será que precisa? Não, mas quando você vai analisar a fundo, você vê a importância, né? É uma parceira, né? Assim... Super. Eu acho que... quando a gente está falando de criança, o médico referente da criança é o médico pediatra. O médico pediatra, ele é o médico que vai acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessa criança. E na criança com deficiência, o fisiatra, ele é um aliado para ajudar no alinhamento entre a equipe multi e a equipe médica. Porque o fisiatra tem uma formação que a gente chama de transdisciplinar. Então, não é só multidisciplinar, tipo uma colcha de retalho, que você vai grudando. É algo
único. É você pensar na reabilitação como a gente pode usar de cada técnica específica, de cada membro da equipe, para otimizar o desenvolvimento daquela criança. Então, o fisiatra, na maioria das equipes, né, ele vai falar mediquês e ele vai falar também o terapeutês. O terapeutês e o familiês, entendeu? Aí a gente vai traduzindo, porque muitas vezes é isso. A gente entendeu o que a equipe médica quer passar. Só que talvez não passou da maneira com que a família entendeu o que ele quis dizer. E nem também as terapeutas, né? Na hora de trocar com os médicos, de trocar com a família. E o fisiatra faz muito bem essa ponte, porque durante a nossa formação a gente tem intensivamente contato com a equipe multidisciplinar. Então, a gente aprende essa linguagem, a gente acompanha os pacientes na terapia para entender o que é feito. Porque, pasmem, grande parte dos médicos não sabem o que o terapeuta faz. Verdade. Não Não faz aconteceu. ideia. Você fala assim, o que você acha que meu filho faz durante a sessão de físio? O médico não sabe. Não sabe. Principalmente Grande o pediatra. parte. Não sabe. Eu passei por isso quando eu tinha uma pediatra em Bauru. O Pedro, a orientação, né, o que eu via na internet era: teve alta, bora reabilitação. Aí a pediatra olhava pra mim: mas você acha? Ele nasceu prematuro. Ele não vai ganhar peso se ele fizer fisioterapia. Aí eu falava assim: A Ju já entrando com o circuito. ai, meu Deus. Não, doutora. Aí era uma briga pra convencer ela, porque eu dependia do plano, me dar uma guia pra eu solicitar. Eu não sabia ainda que eu podia colocar todo mundo no processo, né? processo. E exigir meus direitos. Então, eu dependia dela, da orientação dela. Aí fui pra neuro. Ai, doutora pediatra, uma dificuldade. Ela: tá bom, Juliana, mas toma cuidado, tá? Porque ele é muito pequenininho ainda. E eu, na minha cabeça, já tô atrasada. Que lá... Já tem que começar agora. Quanto tempo ele Porque, tinha? assim, 1 mês. Amiga, precoces? Tá de brincadeira? Não, porque quando... Mas acho que ela não queria exatamente colocar o menino de 1 mês na esteira. Ela queria que alguém olhasse. que alguém me ajudasse, assim... Aí, como estimular. Como estimular, porque em casa ele não ia fazer fisioterapia. Os exercícios naquela época era a luzinha de um lado Isso, pro outro, igual- a mãozinha. Contraste de cor, Exato. como segurar no colo para evitar a assimetria craniana. Exato, porque a Tudo cabecinha... isso. O Otávio nasceu na idade certa, o Pedro era prematuro. A cabeça dele era assim, ó. Era assim. Nossa, amiga. Era assim, era muito... E foi até os 6 meses. E eu fazendo a reabilitação desde 1 mês de idade. Imagina se não fizesse, né? Agora, imagina se eu tivesse começado com 6 meses. Nossa, amiga. Mas isso é um olhar que, assim... a gente também tem a função de orientar os colegas da pediatria, porque os pediatras, eles são excelentes profissionais. Excelentes. Eles entendem... eles têm que entender de tudo, de todas as doenças da infância, do desenvolvimento, do metabolismo. É muita coisa. Pediatra? Quem são eles? Onde eles estão? Onde eles Esses estão? aí, onde eles estão? Não, realmente, eles têm uma formação muito boa em relação ao cuidado com a criança no binômio saúde-doença. Só que quando entra as questões relacionadas à reabilitação, o neuropediatra, o fisiatra, o ortopedista, são médicos chaves para auxiliar isso. nesse processo, né? Porque muitas vezes, mesmo que o pediatra tenha uma super boa intenção, e muitos têm, hoje, felizmente, eu trabalho com ótimos pediatras, eles talvez não vão saber indicar adequadamente a reabilitação. Então, por exemplo, eles vão falar: seu filho precisa de fisioterapia. Tá, quanto? Qual? Qual técnica? Quem que eu procuro? Era exatamente quantas vezes isso. por semana que eu tenho que fazer? Entendeu? Então, essas perguntas... A maioria dos pediatras não vão saber responder. Eles não sabem. Por quê? Grande parte... Aí, o que acontece? Concomitante a isso, houve um desenvolvimento muito grande do ponto de vista de conhecimento técnico-científico dos profissionais de saúde não médicos, né? Dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, enfim, fonoaudiólogos. Imagina, a fonoaudiologia é uma especialidade extremamente recente.
super recente. Escasso já no mercado. Exato, e é Tecnologia. escasso, então é super difícil, assim. E eles têm se desenvolvido de uma maneira surpreendente. Então, muitos pediatras confiam na equipe multi para dizer o quanto, e eu acho super adequado. É que o meu papel acaba sendo muitas vezes quando a criança precisa de múltiplas terapias, para organização desse cuidado, para priorização, porque às vezes assim, o físio dá o diagnóstico funcional e sabe quantificar perfeitamente o quanto de físio, de quanto de intervenção aquela criança precisa, sem depender de um médico prescrever. Mas, às vezes, na hora de casar com quanto de TO, de fonolinguagem, fonodisfagia, quem que coordena isso? Então, o fisiatra acaba entrando ali nesse meio de campo para organizar todo mundo. Vamos fazer reunião de equipe, vamos discutir junto. Então, E a idade que a criança tá, né? Às vezes a mãe já quer, nossa, eu preciso fazer fono. Mas, às vezes, não é. É mais importante agora, às vezes, o físio do que a fono, né? Então, precisa desse olhar, assim, atento. E acho que Exatamente. técnico da médica, Do fisiatra, médico. entender qual é o momento certo para cada terapia. eu acho que é isso. E a dificuldade que eu vejo é desse entendimento. Porque a gente percebe que, às vezes, acaba assim... o fisiatra não é importante. Pô, meu filho tem o neuropediatra, tem o neurocirurgião, tem o ortopedista, tem os terapeutas. O fisiatra vai fazer o quê? É cansativo também pra mãe, vou confessar. O quê? eu sei. Ficar indo em tanto médico. É verdade. Gente, não. tem hora que Não, eu- é verdade, é verdade. Não, tem hora que me Eu dá. vou- É o que a doutora falou, é um cansaço mental. Mental, Você é muito de muito marcar. médico, tudo isso, meu. Ai, ortopedista, igual eu fui no ortopedista, pô, ela pediu o exame. Agora eu já sei que vou ter que pedir autorização pro plano, ficar ligando, mandando e-mail, marcar só daqui um mês, aí depois marca que eu tô pedindo. Você tá no lucro ainda, que no convênio, quando é pelo poder público. É, meu filho, o convênio tá 3 meses pra marcar um médico também. Não, Vai mas ó, achando. eu só... Na época, o Otávio, quando tinha 6 meses, ele passava com a doutora Anne. Lá na CD, né? E ela viu o Otávio, ele não nasceu com o pezinho torto nem nada, mas ela falou assim, mãe, eu vou fazer a indicação para ele de órtese, para prevenções futuras. Aí eu falei, nossa, doutora, mas pequenininha assim, tem que usar órtese? Eu falei, porque eu vejo criança que já nasce com o pezinho torto. Tudo. Ela, não, mas não é necessariamente só para quem nasce com o pezinho torto, para corrigir. A gente usa como uma maneira de prevenção. Tudo bem, mandei fazer a órtese. Desde então, nunca mais ele parou de usar a órtese. Aí, hoje, eu entendi o porquê desse cuidado preventivo. Tem uma amiga minha que ela nunca gostou de usar órteses no filho dela de mielo. Nunca gostou. Os médicos prescreviam, ela, não vou pôr. Aí falava que ia colocar tênis de cano longo. E hoje, o filho dela, com 6 anos, apresentou... O pé entortou de uma forma... Desabou, né? Que ele teve que fazer cirurgia, e mesmo agora, após a cirurgia, aí ela colocou a órtese nele, mesmo agora com a órtese, o pé tá tentando voltar. Aí a médica foi explicar para ela, e ela também não passava com o médico fisiatra, foi por causa do ortopedista que indicou. Aí a médica fisiatra falou para ela, mas ele usa a órtese? Não, ele nunca usou. Nossa, mas ele nunca usou órtese? Ela falou assim, nunca usou, sempre usou tênis. Ela falou, então, esse entortamento dele agora, mesmo pós-cirurgia, é a não prevenção. Você não preveniu desde pequenininho. Então, a tendência dele vai ser sempre essa agora, entortar. Entortar. E ela tá se sentindo tão culpada com isso. Eu falei, amiga, você não pode se sentir culpada, né? Você entrou num ponto de negação e tá tudo bem. Você não fez terapia contra isso. E você prejudicou. Seu filho prejudicou, mas você não pode se sentir culpada, né? Mas aí eu entendo. Eu fiquei, nossa, já pensou se eu tivesse debatido com a médica fisiatra lá no começo? Né? Porque ela teve visão. Eu acho que cada um tem a sua... eu acho que as suas escolhas e as suas renúncias, né? Talvez, agora, assim, eu tô super supondo, tá? Mas talvez o filho dela, por não estar usando órtese, ele teve muito mais facilidade durante esses 6 anos de brincar num brinquedão, muito mais agilidade que o seu que usava órtese não teve. Se for olhar por esse outro prisma, é possível, entendeu? Mas, assim, toda escolha, ela tem uma renúncia. Ela tem uma consequência. Então, mas é super complicado, né? Assim, colocar essa carga em nós, pais, porque existe orientação, mas no fim, a gente... Faz o que a gente escolhe, né? Aí a E gente o que tem as dá, lutas né? que a gente
As batatas. decide lutar. Não, mas depois eu comecei a chamar o barato a horta, que eu vi que podia personalizar. Eles adoram. Foi, né? e não, a cadeira de roda pra mim para mim aquilo ali era a melhor coisa do mundo, porque o Otávio ficou até 1 ano e 8 meses no canguru ergonômico. Nossa. Depois eu não aguentei mais. Aí tinha uma cadeirinha que era de demonstração lá na CD. Aí eu falei pra Teó, ele pode provar? Ela, pode. Aí ele provou, doutor, ele tocou na hora a cadeira. Ele ficou tão feliz. Eu tenho até esse vídeo até hoje, salvo. Eu falei, tá aí, é a cadeira de roda. Aí foi onde eu pedi pra ela, você pode prescrever? Ela, o quê? Eu falei, eu quero que você prescreve pra minha cadeira de roda pro Otávio. Ela, você tem certeza? Eu falei, eu quero. Aí ela prescreveu tudo, eu fui comprar. E quando eu vi aquela cadeirinha pequenininha, personalizada, né? Nossa, eu me senti o máximo empurrando aquela cadeirinha com ele. Ele se sentia assim, no trono dele, ele reinando. Ele só não gostava da mesinha de atividade. Achei que você ia falar do cinto, porque eles detestam o cinto, não, né? Porque o Otávio era só cinto pélvico. Tá. Não tinha adaptação, não precisava. Mas ele não gostava da bandeja porque não deixava ele tocar a cadeirinha dele. Lógico, né? Nossa, mas ele Danado. amava desde pequenininho. Ele sempre gostou da cadeirinha de roda dele. Isso é libertador, né? A gente fala, tanto tem o nome de tecnologia assistiva, porque é realmente para auxiliar as crianças, os adultos, enfim, quem precisa, a transpor barreiras, a participar, a executar as atividades, viver socialmente. Então, eu sou super fã. E aí, cada vez mais a tecnologia vem avançando. E a gente tem coisas mais práticas e mais incríveis. Andadores, né? Posterior, um mais lindo que o outro. Nossa. Cadeiras de roda. Tem parapode agora que você leva a criança pra cima e pra baixo. Putz, isso é uma mudança, né? Tem existido já essa mudança de paradigma em relação, principalmente, eu tô falando agora mais de crianças que têm paralisia cerebral, mas da importância que mesmo as crianças que não andam, a importância de ficar em pé, a importância de vivenciar o ficar em pé. Porque ficar em pé para crianças que têm o GMFCS 4, 5, não é passivo. Para eles, mesmo com apoio, com auxílio de um parapódio, de um estabilizador vertical, que eles chamam os standards, é difícil, gasta energia, mas para eles é muito importante. Para a saúde vascular, para a saúde intestinal, saúde cardiorrespiratória, social, vivenciar o ficar de pé é fundamental. E tem que começar cedo. E tem que ser todo dia. Então, isso tem mudado. Os estudos já estão mostrando a importância disso e cada vez a gente tem trazido mais para a prática. E, principalmente, assim, aí vocês têm vários ortopedistas parceiros que estão aqui para falar com super propriedade o quanto também para a saúde do quadril é importante eu ficar em pé, né? Muito. Então, prevenção de migração do quadril, de luxação do calcificação também para os ossos, tonificação muscular. É muito importante, tônus muscular, exatamente, tem muitos benefícios. Ficar de pé, e as pessoas falam, nossa, mas é só para colocar uma talha e ficar de pé? Gente, não é isso, é tanta coisa que faz. Não, e para eles é um exercício, e é um exercício muito válido, porque imagina, né, uma criança que não se mexe, a gente vai ter uma série de problemas. Vai. Mesmo que se mexa de uma forma com muito auxílio, é importante essas crianças estarem se mexendo. Muito importante, né, Ju? Quanta coisa hoje, hein, Ju? O que você tem a dizer aí? Que eu tô vendo que você tá meio pensativa. Pensativa, eu tô reflexiva. Vai levar o Pedro na fisiatra, Ju? Vou levar. Será que eu convenci? Será? Gente, a Ju não passa com o médico fisiatra, o filho dela. Olha, me dedurando aqui. Tô dedurando. E eu já tô fazendo aqui a campanha. Vamos passar com o médico fisiatra. Pedro Fisiatra, hashtag. Vamos subir essa hashtag aí. Pedro Fisiatria. Só o que faltava, né, Dora? Não, mas eu acho, assim, já tentei algumas vezes fazer, né, o acompanhamento. Quando eu tentei entrar em uma certa instituição, né, quando eu cheguei aqui em São Paulo, tentei entrar em uma certa instituição. E quando eles olharam para o Pedro, a resposta foi: ele não precisa de tudo isso, não. Não precisa nem terminar, que eu já até sei onde é. Então, assim... É por isso que eu acho que eu tô Ficou aqui hoje no desenganada. podcast. Acho que é por isso que eu tô aqui no podcast agora, porque a gente grava, né? Mas quem acaba aprendendo mais, assim, é a gente também, que tá aqui
ouvindo. E essa é a grande lição que a gente leva de cada episódio, né, amiga? Com certeza. É sempre esclarecedor, renovador, informativo demais. Eu saio daqui com uma bagagem enorme, porque às vezes a gente pensa que sabe de tudo que a gente já viveu. Eu vivi esses 6 anos, é muita coisa, mas sempre tem alguma coisa para poder aprender e arquivar, porque em algum momento você vai usar essa informação. Vocês não tenham dúvida. Com Em certeza. algum momento vocês vão se deparar, porque assim, nem todos os profissionais hoje em dia que estão disponíveis no mercado, como é que tá lá o profissional, mas às vezes não tem o conhecimento adequado para aquela criança. Então, se você, mãe, não ter a informação para levar muitas das vezes para esse profissional, fica como um atendimento vago. Eu falo por experiência própria. Até mesmo nessa parte da pediatria aí, o meu filho com 1 mês de vida, com uma infecção urinária altíssima, paciente de mielomeningocele, ele mandou tratar a infecção urinária do meu filho em casa, tomando cefalexina, ele com 1 mês de vida. 2 dias depois, ele estava com uma sepse. Que os médicos, sinceramente, assim, falando com toda a seriedade, os médicos não sabem como é que ele está vivo. Não sabem. Porque ele deu entrada no hospital, na teoria deles, morto, e os médicos estavam com um exame que ele deu entrada do outro, que ele 24 horas depois fez, eles não estavam nem entendendo como é que um exame mudou tanto de 24 horas. Foi solicitado UTI de hemodiálise para ele e tudo mais, ele com 1 mês de vida. Aí eu me pergunto, aí os médicos, como é que o médico atendeu seu filho com uma infecção urinária dessa e mandou você para casa? Era para internar ele. Eu falei, então, mas como é que eu ia saber? Aí depois disso, foi que eu falei, não, agora eu vou estudar. Porque muitas vezes eu já cheguei no consultório e eu dei a informação para o médico. O médico não sabia. O médico pediatra. Porque eles estão tão acostumados com aquele tipo de perfil, criança com virose, criança com isso, quando pega uma criança com mielo, tem uma válvula na cabeça, ele não sabe diferenciar o que é uma virose ou pode ser algum problema na válvula da criança, por isso que ele está vomitando a jato e tudo mais, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que aprender para passar para o profissional ali, né? Então, assim, por isso que eu falo, tudo que as pessoas passam aqui, eu gravo tudo, armazeno tudo, porque uma hora ou outra a gente vai usar né, essa informação. Acho que ferramenta. fica muito, né, essa mensagem de quanto a informação é importante. Claro. E o quanto a informação é poderosa, né? Quanto a gente é capaz de se empoderar tendo informação na mão. Quanto é capaz da gente superar desafios tendo informação na mão. E hoje a informação está aí. A internet está disponível para todo mundo. Quem quiser ir atrás de informação. Temos ferramentas que são acessíveis, em grande parte, para procurar informação. Tem muita informação incorreta, mas tem muita informação de qualidade na internet. Então, para não ter erro, o pessoal quer uma informação, médica fisiatra, procurem a doutora. Eu ia falar, doutora Giana Kuhn. Mas não é, pessoal. É a doutora Flávia Kuhn. É que é o mesmo sobrenome. Precisou de uma médica fisiatra, doutora Flávia Kuhn. Vamos deixar as redes sociais aqui para as pessoas poderem entrar em contato, né? Porque vocês já puderam ver a profissional, ser humano ímpar que a doutora é, né? Então, muito obrigada. É isso aí. A gente só tem mesmo a agradecer, viu, doutora Flávia? Eu que agradeço a oportunidade de troca. Eu adoro poder trocar com outras famílias. Eu tive essa oportunidade maravilhosa, quando eu estava grávida, de conversar com uma mãe de um menino que tinha uma malformação. E ela me mandou um vídeo dele andando... Ele tinha uns 7 anos na época, andando de bicicleta e colocando tênis. E aquilo me deu uma esperança, me deu uma coisa boa, assim. Então, hoje, trocar e mostrar tanto a parte de conhecimento técnico quanto de vivência pessoal... Eu acho que é sempre rico. A gente sempre aprende alguma coisa. Assim como vocês falaram que vocês aprenderam, estão guardando informação, eu aprendo com vocês também. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. A doutora quer deixar algum recado específico para o público lá em casa? Ai, que saia justa! Deixar um recadinho para as mães, ou alguém que está nessa situação que a doutora passou, né? Não, acho que... um recado... Estou tentando pensar, assim, se existe uma única mensagem de efeito que eu posso deixar... Mas, talvez, acho que a mensagem principal é... Tenta aceitar ajuda. Tenta entender que o controle, ele não existe. Ele é uma ilusão, né? Então, você não vai estar sob o controle de tudo. Aprenda a aceitar ajuda. Aprenda a confiar nos outros. E
e na sua própria intuição. Acho que é isso. E o resto a gente conquista, né? Exato. Exato. E você, Ju, quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Eu queria deixar que se você tiver com aquela vozinha assim, sabe? Uhum. Eu acho que você tem que fazer isso. Sabe aquela vozinha que nada silencia e você pensa, não, mas tá tudo bem, tá tudo indo. Para e escuta a sua intuição. Exato. Porque muitas das coisas que me fizeram chegar até aqui foi dessa vozinha que ficava me incomodando. E eu acho que vale muito a pena. Quem é mãe, a gente geralmente sabe o que o nosso filho precisa. E a gente move montanhas, né? Montanhas. Pelos nossos filhos, a gente faz de um tudo. Montanha faz barraco, eu não sei a doutora, mas... Oxe! Aqui, pelos meus filhos, a gente faz de um tudo e mais um pouco, imagina. Então, assim, quer uma coisa sendo bem feita, peça para uma mãe. E é isso aí, pessoal. Não podemos finalizar esse episódio sem deixar de agradecer aos nossos apoiadores. Vou passar essa parte para minha amiga aqui, a Ju, né, Ju? Verdade. Queria agradecer, então, a Clínica Kuhn, a doutora Brunito Assu, a Ruf Digital, a Barretos e a KVM Audiovisual, nossos parceiros do coração. É isso aí, que Deus continue abençoando vocês aí, né? E a gente somente agradecer, né? Cada episódio para honra e glória do Senhor, né, Ju? Porque nós sabemos que a luta é muito grande, mas Deus tem dado vitória e cada dia mais tem acontecido as coisas no pódio aí para vocês. Então, eu vou pedir para vocês interagirem nas nossas redes sociais, curtirem, compartilharem, que é muito importante essa troca, né, Ju? Podemos dizer assim? Exato. A gente tá aqui, né? Só a gente sabe, né? A correria para deixar o filho, para organizar a agenda, para vir aqui, para gravar, para chora na semana, olha, para gerar informação de qualidade, né? Para gerar informação de qualidade. Só uma coisa que só a gente sabe, né? Dos bastidores. Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente suas dúvidas. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.